Amigas e amigos, é evidente que existe uma ação coordenada de próceres da mídia para salvar o livro do Hugo Studart, esse Borboletas e Lobisomens, que ataca o PCdoB, ataca a guerrilha do Araguaia, é visivelmente uma ação orquestrada, né, de gente aí da mídia. Basta observar, gente da mídia e gente que está na mídia. Tem os prelados da mídia, e tem gente que frequenta a mídia, que é enfim, desse espectro ideológico que tem poder midiático. Eu já falei aqui do José Roberto Guzzo, da Veja, desse Carlos Brickman, que vem lá da Folha da Tarde, foi aí, trabalhou trabalha com empresas, de consultoria de empresas, não sei mais o que, com o Maluf, enfim, um conhecido prócer aí, um conhecido ícone dessa mídia, desse comportamento midiático que eu falo, que eu chamo a rataria pretoriana midiática, porque é uma confraria, Eles se protegem, se compõem a serviço, de interesses politiqueiros, de grupos de interesses e tudo mais. Enfim, o que é a mídia brasileira, que eu digo aqui, que é um cartel mafioso, exatamente isso. Então, tem uma turma deles aí que está claramente trabalhando de maneira orquestrada para fazer o quê? Fazer ataques a quem critica o livro do Hugo Studart. Se fazem de vítima e tudo mais, Tem o Lício Maciel também, O Lício Maciel publicou no blog dele o artigo que eu publiquei no portal Graboid, sem citar a fonte, sem pôr os links, sem nada, típico de gente desonesta, Mas enfim, que é tenente-coronel da reserva do Exército, e foi um dos fascínoras que atuou lá na guerrilha do Araguaia. Tem esse Bolívar Lamounier, que, segundo a Wikipédia, ele é sociólogo e cientista político brasileiro, foi primeiro diretor-presidente do IDESP e escreve frequentemente para os mais importantes veículos da imprensa brasileira, com baixarias lá no Face do Hugo Studart, um cientista político e tal. Fazendo ataques traiçoeiros. É isso que eu sempre falo aqui. Por que não faz o debate cara a cara, de cara limpa, honesto, debate honesto, Teve aí também esse Everardo Maciel, que teve um ataque de lobãozice. O Lobão, esse doido aí, maluco, com aquela história de xadrez de pombo, não sei o que. Everardo Maciel, que foi secretário da Receita Federal no governo Fernando Henrique Cardoso, também já falei aqui. Enfim, e tem um secto ali do Hugo Studart, no Face do Hugo Studart, especializado em ataques, um comportamento assim meio neandertal, é uma coisa ininteligível. Eles falam umas coisas lá, umas bravatas, provocações, fazem trocadilhos infantilizados, Você vê que a gente bronca, Não sei de onde é, não sei quem é, mas está lá, fazendo provocações de todo tipo, sem nenhuma densidade intelectual, sem nenhuma honestidade moral. É que eu falo, eles não leem? Será que eles não sabem ler? Não leem os meus artigos? Não me ouvem aqui, não me veem aqui no YouTube? Ou fazem questão de não ver? Ou fingem que não veem? Façam suas apostas. O fato é que é um comportamento assim meio neandertal, E aí entrou agora, mais recentemente, um aí. Hoje, para dizer a verdade, eu recebo aqui a newsletter desse Poder 360, está lá também no Face do Hugo Studart, que é esse Mário Rosa, bem conhecido aí também, da mídia, Ele escreve lá, ele se apresenta no Poder 360, vou ler, para não dizerem que eu estou inventando. Está escrito, quem quiser vai lá ver, que está exatamente dito assim. Mário Rosa, 53 anos, é um dos mais renomados consultores de crise do Brasil. Pede que em sua biografia seja incluído o fato de ter sido jurado de Miss Brasil e de ter beijado o manto verde-rosa da Estação Primeira de Mangueira. Foi o autor do prefácio do primeiro plano de gerenciamento de crises do Exército Brasileiro. Atuou como jornalista e consultor. Escreve para o Poder 360 semanalmente às segundas e sextas-feiras. Aí ele escreve a coluna dele hoje. O título é o seguinte: Queimem Hugo Studart, seu livro, seu corpo. Pede Mário Rosa, é o que está escrito no título aqui. Aí vem
o artigo dele, né, que diz que o historiador Augusto Studart meteu a mão num vespeiro. Publicou recentemente uma tese aprovada por uma banca de doutores da Universidade de Brasília sobre a guerrilha do Araguaia. Em síntese, o livro intitulado Borboletas e Lobisomens revela que alguns guerrilheiros fizeram acordo com o exército e se transformaram em mortos-vivos, trocaram de identidade. A síntese do livro, segundo ele, é isso aqui. Então ele não leu o livro, são 658 páginas. Doutor Mário Rosa, se você quer falar do livro, leia o livro, né? Não é verdade o que você está falando aqui. A síntese do livro não é esse. Não é essa. Aí põe aqui o dedo na ferida, diz ele, baseado em testemunhos e documentos oficiais, a história dos documentos oficiais, lá do debate da Unifesp, que eu comentei aqui, com quem estão esses documentos. Eles disseram lá na Unifesp que isso é crime. Né? Teria que haver uma ação aí do Ministério Público e tal, com força policial, para recuperar esses documentos, que esses documentos são propriedade do Estado. Não fizeram aí o escândalo do acervo do Lula e tudo mais, quer dizer, que isso aqui é muito mais grave do que as acusações, são acusações que fizeram Lula e tudo mais, né? Aí diz aqui ainda, é absolutamente compreensível a dor dos familiares. Eu particularmente me solidarizo com o sofrimento das famílias, dos militantes e de todos que participaram deste capítulo, ao mesmo tempo audacioso e sombrio de nossa história recente. Entendo e tenho simpatia por aqueles que choram e clamam pela ausência de corpos de jovens que foram ceifados no esplendor de sua vida. Um negócio assim meio verborrágico, né? Mas, perdoe-me, a tragédia também colocou os jovens humildes jogados na mata, que vestiam fardas, estavam a serviço do Exército Brasileiro. É claro, quem colocou esses jovens lá? E eles também, qual as circunstâncias, esse é o mais importante, o mérito da coisa. E eles também foram vítimas de processo insano, com certeza, né? Obviedade, né? E eu também me solidarizo com eles e com suas famílias. Assim, é o óbvio do óbvio, né? Então, faltou aqui densidade intelectual. A tragédia não foi unilateral, embora os atos praticados pelo Exército Brasileiro jamais possam ser perdoados ou relativizados. É aquela história de equiparar os dois, né? Tem um nome aí que se dá para isso, os entendidos aí do assunto. A teoria dos dois monstros, alguma coisa assim. Dito, para equiparar as duas forças, os dois lados. Dito isso, o debate histórico e a remoção ou a mera fissura de tumores dolorosos de nossa vida cívica, por mais sensíveis que sejam, também são atos de coragem. E é nesse aspecto que, me perdoem os detratores do professor Augusto Studart, a forma de contestação do que sua pesquisa fundamentada e aprovada por uma banca de doutorado de uma universidade respeitável não honra a memória do idealismo dos que tombaram no Araguaia. Detratores? Quem são os detratores? Ô, Mário Rosa, fala aí, pô. Dá nome aos bois. Esse negócio de se esconder. Isso é típico deles, né? Da mídia. Essa turma aí da mídia. Se escondem em fontes e não sei mais o que. Alguém falou. O livro do Studart todo está assim, de alto a baixo. É um dos motivos que levam a obra a não ter nenhuma credibilidade. Surpreende que foi aprovada na Universidade de Brasília. Aí diz aqui ainda, um dos episódios mais simbólicos do ponto a que pode chegar o primitivismo da coerção e livre debate de ideias e o sufocamento do arejamento intelectual foram as semanas entre 10 de maio e 21 de junho de 1933. Ficou conhecido como a Grande Queima de Livros. Foi patrocinada pelo nazismo e nela todos os livros dos autores considerados críticos ou que desviassem das diretrizes preferenciais do poder foram incinerados. Bom, eu não sei o que ele quer dizer aqui, né? Quem está querendo incinerar o livro do Augusto Studart? Está se criticando, apontando contradições, mentiras, invectivas, etc., calúnias. Esse pessoal aí dos mortos, dos familiares, dos desaparecidos e tudo mais, tem o direito de protestar, é o mínimo que eles podem fazer. Eles não vão na Globo, eu não vou na Globo, que eu tenho meu ponto de vista também, não vou na Folha, não vou no Estadão, não vou no Poder 360, ninguém me convidou para ouvir, não vou na Globo News, eles também não vão, ninguém foi convidado para falar. O que eles têm que fazer? O que lhes resta fazer se não protestar? Se não
contestar com fatos, com argumentos, com densidade moral e intelectual as farsas do livro do Hugo Studart. O que fazer? Diga aí, seu Mário Rosa. Aí prossegue ele ainda, que é importante você dizer também quem está querendo incinerar o livro do Hugo Studart. Diz ainda, é assim que acontece nos regimes totalitários. É inadmissível a discordância, o debate, o enfrentamento de ideias. Ele está se comportando assim. Aliás, a mídia é totalitária, acabei de dizer aqui. Ninguém me convidou, não convidou ninguém dos familiares, dos mortos e desaparecidos para debater esse assunto. Até o debate que eu propus aqui, já comentei também, eles transformaram isso num mero movimento de agressão, de ataques, né? Ataques pessoais grosseiros, mentirosos. Isso não me atinge. Não é, como diz o Bem-vindo Siqueira, né? Amigo Bem-vindo Siqueira, um abraço, bem-vindo. Não é os ataques, essas ofensas não... Eu estou acostumado, né? Eu sou da vida, da luta, do povo, né? Estou acostumado com isso não me atinge. O que me atinge é a burrice, é o baixo nível, sabe? A falta de capacidade para ter uma argumentação, uma elaboração mais sofisticada, né? Quer atacar, né? Quer contestar, elabore alguma coisa. Não dê uma de Everardo Maciel com Lobão, né, que eu sou desequilibrado. O Luiz Fernando de Imediato diz que eu sou doido. Olha aí. Isso não me atinge. Estou acostumado com isso. Né? Sou da lida, sou do povo, sou da luta. Né? Agora é isso aqui, né? Que ele escreve aqui, né, que... Como é que é? Que o nazismo, né, que quer incinerar, não sei o que, prossegue ainda. Hugo Studart pode estar certo ou errado, mas sua tese foi aprovada com louvor e sua fundamentação no documental é consistente. Bom, aí é um juízo que cabe a cada um fazer, né? O Mário Rosa pode achar isso, eu acho totalmente o contrário. Os familiares dos mortos e desaparecidos também, os pesquisadores Augusto Bonicória, né, também, todo mundo que pesquisa, o Romualdo, professor Romualdo Pessoa Filho, que eu já falei dele aqui, também. Todo mundo que pesquisa, que entende um pouco a lógica das coisas, que tem uma cognição social mais apurada, sabe que tem o seu entendimento diferente, sabe que não tem consistência nenhuma aí nesses documentos e tal, né, do que ele está dizendo aqui, né, documental, fundamentação documental é consistente. Até agora seus detratores, aos termos, os adjetivos, né, as ofensas, detratores, você discordar, isso é totalitarismo. A mídia é essencialmente totalitária, o pensamento totalitário, né, que eu falo aqui, é o pensamento único da mídia. Esses termos, né, seus detratores. Isso é nazismo, vocês são nazistas, fascistas. Quem discorda é, detratores, e ele insiste aqui nos detratores. Até agora, seus detratores vêm atacando sua honra, convocando escrachos públicos para intimidar pessoas que vão ao lançamento de seus livros. Olha aí, atacando a honra do Hugo Studart. Quem atacou a honra de quem? Quem atacou a honra de quem até agora? Quem detratou quem? Ou destratou, sei lá como é que é. Enfim, aí cada um tira suas conclusões. Peguem os fatos, analisem e tirem suas conclusões. Isso é democrático, Mário Rosa. Isso é democrático. O que você está falando aqui não é democrático. Isso aqui é totalitarismo, sabe? Esses adjetivos e tal. Faltam ideias, né, onde sobram palavras. Na falta de ideias se usam palavras. Aí diz, tenta intimidar a instituição que aprovou sua tese. Quem está tentando intimidar a Universidade Nacional de Brasília? Quem? Raimundo Nonato? Aí atacam com todos os adjetivos e palavras asquerosas. Quais? Quem usou palavras, adjetivos? Quem me chamou de doido? Quem me chamou aí de sem nível, né, de desequilibrado? Quem foi? Ô Mário Rosa? Diga aí, ô! Acorda? Vamos lá? Aos fatos, não combatam suas ideias com ideias. Os familiares, o debate que teve aqui na Unifesp, todos combateram com ideias. Mentiras, né? Fake news aqui, ó. Preferem o justiciamento verbal do autor. O autor não tem condições de se defender, move um secto. Né? Ou esse secto se move, não sei como é que é o negócio aí. Como é que é essa engrenagem, né? Se dá pra cá ou daqui pra lá, né? O autor não pode se defender. Ele não se defende, né? Isso é uma questão não de acusação, de nada disso, dos questionamentos. Não é nem se defender, retira se defende. Né? Ele não se explica, não esclarece as coisas. Né? Prefere o justiciamento verbal do autor, intelectualmente falando, o nome disso é guerra suja.
Mário Rosa, não obedece à Convenção de Genebra. Nossa, até onde vai o devaneio, né? Devagou aqui, Mário Rosa. Devagar, né? Baixa aí, ó. Ficou feio isso aqui. Aliás, por curiosidade, o escritor socialista Ocar Maria Graf, por uma dessas incríveis circunstâncias do destino, teve suas obras preservadas na grande crema de livros do nazismo. Envergonhado, perplexo, publicou na época um artigo famoso, Queime-me. O desejo de Graf foi atendido e sua honra restaurada com a incineração de seu pensamento impresso em papel. Triunfou a brutalidade. Mas o nazismo viraria pó. Seus líderes seus líderes ou se suicidaram ou foram fuzilados. O próprio Hitler, quem diria, mandou jogar querosene sobre seus despojos após o suicídio. Seu Reich virou ruína. As obras de Graf continuam vivas. Os detratores de Hugo Studart devem entender que o terreno da história é movediço, devem combater o bom combate, não adotar a guerrilha sanguinária. Interessante, né? Esses adjetivos, essas formulações ocas, estridentes, né? Só se continuarem errando na mão, vão fazer de Hugo Studart mais uma vítima desse capítulo triste da história do país. Vão fazê-lo mártir. História se combate com história e não com fogueira. Então vamos à história, um pouquinho só. Eu vou recuperar aqui o questionário que eu fiz com base no artigo, que é o que eu quero. Observe o seguinte, eles vão se distanciando, né, da questão e vão criando. É um mundo fake. Eu falo aqui, é muito fake news, um mundo fake da ficção, da subjetividade. Vão se descolando da realidade. Eles não tocam no assunto, no livro. Quem questiona, os familiares de mortos e desaparecidos, debate lá na Unifesp, questiona o mérito. Perguntas, aqui ó, eu vou lembrar aqui as perguntas que eu fiz, para não se distanciar do essencial, do que interessa de fato. Não, nada de Mário Rosa. Né? Aliás, estava esquecendo aqui do também, esse conhecido aí, né, essa figura lamentável, esse rato pretoriano, é uma mistura de, sei lá o que é, figura esquisita, né? O Augusto Nunes, que ele falou lá no Jornal da Manhã, eu comentei aqui no vídeo passado, num dos vídeos passados, e eu percebi que ele estava lendo, depois eu fui ver, ele publicou no site da revista Veja, na coluna dele, que ele ataca lá o PSOL, a história do museu que foi queimado, não sei o que, já comentei aqui, e publica assim, elogiando um artigo do Hugo Studart, que fala sobre o assunto, e diz que ele, autor do excelente Borboletas e Lobisomens, o livro que resgata a verdadeira história da Guerra do Araguaia, e por isso mesmo tem sido utilizados com selvageria pelo PCdoB. O PCdoB não publicou uma linha sobre esse livro. Olha aqui, é um rato, né? Selvageria é isso aqui, ó. Quer ver? Eu peguei aqui lá daquele diálogo. Os diálogos, né? Tem uns neandertais, né, que eu falei aqui, tem uns que são mais intelectualizados, não sei o que, então. Agora tem coisas. Esse Moacir de Oliveira Filho, né, que publicou esse livro aqui, eu vou mostrar aqui esse livro, importante. Tem outros livros também, mas esse aqui é importante. Aqui, ó, Moacir de Oliveira Filho, Praxedes é um operário de poder, a insurreição comunista de 35, vista por dentro. Que ele fala que Praxedes foi o líder do governo revolucionário em Natal, então uma história interessante. Foi do PCdoB, o Moacir. O Moa, como é conhecido, ele me conhece muito bem. Ele me chamou lá no comentário do Hugo Studart de esse senhor, alguma coisa assim. Ele não sabe quem sou eu, né? Eu não tenho nome, eu sou aquele senhor que ele diz aqui, né? Que quem me disse que ele disse que eu sou o historiador oficial do PCdoB, ele corroborou essa infâmia do Studart para me desqualificar o PCdoB. Isso aí, né? Os detratores. Quem é detrator nessa história? Né? Isso é para destratar, sei lá como é que fala. Né? Para destratar, enfim, para humilhar. É isso aí. Como dizia o Brizola, né? É para humilhar, para atacar, para sacar. Aí ele dizia, não me alterou o pulso, viu? Não me alterou o pulso. Moacir, Studart, Imediato, etc. Aí, né? Augusto Nunes. Turma toda aí. Everardo Maciel, Bolívar e tal. Não me alterou o pulso, viu? Não me alterou o pulso. Que o Hugo Studart diz aqui, eu chamei de historiador do PC. Isso não é um diálogo dos dois, não. O Moacir e o Hugo. Eu o chamei, de historiador do PCdoB, no post no qual o desafiei por conta... Ele me desafiou, aquela história, né? A bravata dele.
por conta daquele artigo corrosivo contra você, contra o Moacir. Contudo, mesmo considerando... É um artigo que eu falei que as defesas capengas, tá aqui, né? Artigo corrosivo, corrosivo, os adjetivos. Contudo, mesmo considerando que o debate de ideias é a arena adequada para intelectuais, se a arena é adequada, então debata com intelectualidade ou estuda-te. Ele diz que enquanto retratação é instrumento para evitar demandas judiciais, não sei o que ele quis dizer com isso, estava disposto a me retratar. Ele retratar porque ele me chamou de historiador oficial do PCdoB. Aliás, iria escrever hoje mesmo uma nota retratando a expressão historiador oficial do PCdoB, informando que doravante eu o trataria por historiador filiado ao PCdoB. Isso é muito engraçado, estuda-te. Aí isso ia mudar, né? Eu ia deixar de ser o historiador oficial do PCdoB para se tornar o historiador filiado ao PCdoB. É muito bonito isso aqui, né? Achei bonito. Tem uma certa... uma poesia aí, né? Um tom poético e tal. Mas ele não me deu tempo, ele fugiu antes, eu fugi do debate. Olha o detrator aí. Aí o Moacir respondeu: estuda-te, quem me disse que ele era o historiador oficial do PCdoB foi um histórico e respeitado quadro dirigente do partido. Se eu fosse chamado historiador oficial do PCdoB, quando eu era militante, eu iria achar um elogio, ele acha uma ofensa, vai entender. Moacir, eu já conversei isso com você, publiquei no meu Facebook, já falei disso bastante, mas eu só quero esclarecer o seguinte: tem aí alguns fatores. Primeiro que não é verdade. Você sabe que não é verdade, você conhece o PCdoB, você sabe que o PCdoB não tem historiador oficial, você precisa dizer qual é o quadro que te falou isso, né? Você precisa sustentar o que você fala, só isso. É isso que eu cobrei, isso que eu cobro, né? A gente precisa ter, né, densidade. Densidade é isso, é sustentar o que a gente fala. Um quadro, dizem um quadro histórico e respeitado. Tem esse quadro. O PCdoB tem vários quadros, acho que suspeita fica em torno de vários quadros. Alguém mentiu nessa história, ou o quadro ou o Moacir. É simples assim. É só sustentar o que você fala para não passar aí recibo, né? Não passar recibo. Alguém está mentindo. Um dos dois está mentindo aí. Esse quadro, é isso, se esconde no anonimato. Que é o comportamento da mídia, é isso aí, né? Totalitário. Totalitarismo é isso aí. Aí o Hugo Studart recebeu: Moacir de Oliveira Filho, ele é o único credenciado pelo partido para escrever sobre personagens e fatos que dizem respeito ao partido. Não consigo compreender esse chilique. Esse aqui, ó. Isso é engraçado. Ele me credenciou para ser o único a falar pelo partido, escrever sobre personagens do partido. O Hugo Studart me credenciou. Quem te deu procuração, Hugo Studart, para você fazer isso? Mas vamos lá. Eu estava começando a ler aqui os questionamentos que eu fiz, né? Aqui, quais eram a realidade brasileira e a influência do cenário internacional nas questões internas do partido quando houve a guerrilha do Araguaia? Quais as evidências de que os dirigentes do PCdoB sabiam que um punhado de homens e mulheres, entre aspas, que sonhavam um sonho quando as esperanças eram grandes, fecha aspas, seriam imolados no Araguaia? Essa conclusão está baseada em alguma fundamentação material ou só em dedução? 4, aqui, a numeração está errada. A afirmação de que os dirigentes do PCdoB tinham uma mentalidade doentia, entre aspas, decorre de qual diagnóstico? Eu só vou ler nas perguntas que a numeração está pulada. Como o senhor chegou à conclusão de que foi uma covardia, entre aspas, dos dirigentes do PCdoB ímpar cortar as comunicações e as linhas de abastecimento da guerrilha no exato momento em que os militares chegaram ao Araguaia? Como o senhor avalia a queda da comissão de organização do PCdoB e a consequência disso para a guerrilha? O que o senhor sabe de fato sobre, entre aspas, Tribunal Revolucionário das Forças Guerrilheiras do Araguaia, além das subjetividades relatadas no livro? Por que João Amazonas e Elza Monerá se encontraram na rodoviária de Anápolis? João Amazonas teria desertado da guerrilha por poderes premonitórios ou ele recebia informações da repressão? Se a opção for pela segunda questão, como? Com base em que o senhor acha que João Amazonas ludibriou Maurício Grabois para desertar da guerrilha? Qual a fonte da sua informação de que Amazonas e Grabois eram hierarquicamente iguais?
contudo um degrau abaixo de Pedro Pomar. Qual a fonte da sua afirmação de que a fundação do PCdoB em 1962 foi para deflagrar uma insurreição armada que tinha por objetivo promover uma revolução socialista no Brasil? Qual a fonte da sua informação de que a direção do PCdoB não permitiu que o partido contasse como a guerrilha foi derrotada, mantendo segredo sobre o episódio? Qual a fonte da sua afirmação de que só em 1996 o PCdoB começou a abrir sua própria história? Com base em quais fatos o senhor diz que o PCdoB passou a incentivar publicações sobre a guerrilha só a partir de 1996? Onde o senhor obteve a informação de que o PCdoB tem arquivos secretos? Qual a lógica da sua afirmação de que o PCdoB reagiu ao destaque editorial sobre a guerrilha iniciado pelos militares ao longo da década de 2000, publicando as biografias de João Amazonas, Elza Monerá, Maurício Grabois e Oswaldo Orlando Costa Oswaldão? Quais as fontes da sua afirmação de que o Partido Comunista do Brasil foi fundado em 1922 por integrantes do movimento tenentista e embalado a partir da década de 1930 sob a liderança do capitão do Exército Luiz Carlos Prestes? Por que o senhor considera que o Partido Comunista do Brasil nasceu de uma costela das Forças Armadas? Por que o senhor considera que o Partido Comunista Brasileiro, PCB, uma das vertentes da divisão comunista do final da década de 1950, início da década de 1960, e a Ação Popular seguiram a estratégia apontada por Antônio Gramsci? Onde está... Isso aqui é uma versão de militares, da direita, então. Onde está a informação documental de que o PCdoB começou a introduzir Brasil afora o pensamento do novo profeta do comunismo, Mao, o grande timoneiro, que mais tarde formaria mais uma dissidência, a Ação Popular Marxista-Leninista, a PML, tirando do PCdoB o monopólio da apresentação do maoísmo no Brasil, o que deixava os dirigentes stalinistas furiosos? Qual a passagem do manifesto programa do PCdoB prega a luta armada, inclusive contra o governo de João Goulart, que mal começava? Que importância histórica o senhor atribui ao livro O Retrato de Oswaldo Peralva, uma das fontes dele? Um livro infame. Qual o seu entendimento sobre os conceitos de ditadura do proletariado ou centralismo democrático que ele usa no livro para caluniar o PCdoB? Qual o entendimento sobre os conceitos de ditadura, eu já falei, com base em que o senhor afirma que o jornalista Oswaldo Bertolino, na biografia Maurício Grabois, Uma Vida de Combates, pode ter deixado seu coração ser levado ao extremo oposto do fígado do seu xará Oswaldo Peralva? Qual a sua fonte de polêmicas entre Pedro Pomar e João Amazonas das polêmicas entre Pedro Pomar e João Amazonas sobre a guerrilha do Araguaia? Qual a fonte da sua acusação de que Elza Monerá, tia Maria, teria indicado o local em que a militante do PCdoB, Ryoko Caiano, fora presa numa pensão em Marabá? O senhor acha verossímil a informação de que Oswaldão escolheu apenas os mais corajosos e preparados para ficar com ele, apontando o dedo para apenas 8 deles, os escolhidos, os eleitos, os únicos que poderiam segui-lo? O senhor acha verossímil a informação de que Ângelo Arroio ludibriou um camponês com dinheiro falso para comprar a sua fuga? O senhor acredita na versão dos militares de que João Amazonas é um desertor? Se sim, por quê? A sua versão de que Amazonas se utilizou de outro ardil para mandar Pedro Pomar à morte na Lapa é baseada em premonição ou ele tinha informações de que a repressão atacaria a reunião de 16 de dezembro de 1976? Qual a fonte da sua afirmação de que Carlos Danielli foi delatado pelo dirigente Jover Teles? Gostaria que o senhor fundamentasse melhor a versão de que o diário de Maurício Grabois foi copiado clandestinamente. É possível? Porque fatos importantes foram citados no diário 8 e 7 meses depois, o diário do Maurício Grabois, suposto diário. O senhor considera ético publicar versões sem comprovação que atingem a moral de guerrilheiras como Crimeia e Áurea? Quem o senhor acha que mentiu na informação sobre a volta de Crimeia para manter contato com a guerrilha relatada na biografia de Carlos Danielli e de Oswaldo Bertolino? O senhor acha ético divulgar o caso da Operação Mortos-Vivos baseado em suposições, mesmo sabendo que isso atinge a sensibilidade de familiares que lutam pelos esclarecimentos dos crimes no Araguaia? Por que o senhor diz que o livro de Grabois, porque o senhor diz no livro que Grabois era oficial do Exército e, mais na frente, cadete do Exército, sendo que no livro Lei da Selva escreveu que ele fora oficial de artilharia da Força Expedicionária Brasileira? É só responder isso aí, ó. É simples, é o mérito. O secto do Hugo Studer, Mário Rosa, tem o Luiz Mir, que é historiador também, que escreveu as orelhas do livro A Lei da Selva do Studer, que eu chamei de purgante mental, né? O Guzzo, o Carlos Brickman, o Bolívar Lamounier, o Everardo Maciel, essa turma toda, os neandertais que comentam lá, pensamento neandertal, né? Só respondendo essas questões aqui está resolvido.
O debate é isso aqui, ó. Esse é o debate que eu propus. Muito obrigado pela atenção. Divulgue o Outro Lado da Notícia. Um abraço e até a próxima.